Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te adorar. Queremos, Pai, suplicar pela igreja, suplicar pelos nossos ouvintes, aos nossos amigos. Abençoa, Senhor, cada vida, dá graça aos Teus servos. Converte, Senhor, aqueles que estão ouvindo e ainda não estão Te servindo, Te seguindo. Pai, manifesta o Teu poder em suas vidas, cobrindo, meu Senhor, dando proteção, dando, Senhor, a Tua graça, a compreensão do Teu amor e a inspiração do Teu Espírito. Amado Pai, guarda os Teus servos na cidade, no campo, opera maravilhas na vida da igreja. Deus fiel, Deus maravilhoso e justo, abençoa todos os nossos irmãos e amigos, nossos ajudadores e intercessores. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento. A Unicresce foi iniciada em 1988 e o propósito era trazer a palavra de Deus, ajudar os jovens da época. Depois nós começamos a trabalhar com adultos, depois com crianças também, e hoje é um trabalho geral. Nós trabalhamos em todos os aspectos. Louvamos a Deus porque podemos fazer um trabalho. Tínhamos liberdade e fizemos o trabalho com as nossas crianças. Criei um projeto, iniciei sozinho. Um projeto que foi batizado por Provila, por causa do lugar. Era numa área chamada Vila Olímpica. E nós fizemos ali. E eu cheguei sozinho com a minha Bíblia. Só eu e minha Bíblia. E naquela residência fomos bem recebidos. Tínhamos combinado de antemão. E agradeço a Deus pela vida daquelas irmãs. A irmã Lúcia e a irmã Ana Lúcia. E aquelas duas senhoras que eram cooperadoras conosco na igreja, nos receberam em suas casas e nós começamos ali um trabalho com crianças sentados no chão. Foi a princípio. Sentados no chão. Ali Deus operou de uma forma maravilhosa. E daquele trabalho nós tivemos professores, pregadores, ajudadores em tudo. Que Deus abençoe a nossas queridas irmãs, os seus familiares, e com o Senhor ninguém perde nada. Então é uma bênção, meus irmãos. E agora nós vamos ler a palavra. Nosso texto hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículos 8 a 15. Aqui nós temos um testemunho maravilhoso de Estevão, um diácono que foi chamado para ser um diácono e desenvolveu o seu trabalho de tal forma e Deus operou de tal maneira que tornou-se tão importante quanto um apóstolo. Por isso pagou o alto preço, porque o mundo trata bem o que é seu. O mundo trata bem os mundanos. Quem quer ser fiel e servir a Deus, o mundo trata muito mal. Então vamos à leitura, Atos capítulo 6, versículos 8 a 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir,
à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo. Os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar santo e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Louvado seja o Senhor. Pai querido e santo, Deus Todo-Poderoso, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua proteção, abençoa os Teus servos em toda a terra, abençoa os que por desventura, Senhor, estejam sofrendo perseguição, agressão. Pai, tenha compaixão, opera maravilhas na vida da igreja, guarda os Teus servos, guarda, meu Senhor, os seus corações. Deus fiel, Deus santo e justo e bondoso, ouve a nossa oração. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, não tem quem sirva a Deus com graça que não enfrente a perturbação do inimigo. A gente encontra isto no princípio. A Bíblia, lá no comecinho, fala a respeito da família do Adão. Adão e Eva foram criados adultos. Deus criou o homem, capacitou, deu ofícios, responsabilidades e depois Deus lhe deu uma companheira. Eles começaram, por ordem de Deus, a servir ao Senhor na sua obra e geraram filhos. A Bíblia não diz quantos filhos, quantas filhas o casal gerou. Mas certamente foram muitos, porque foram criados adultos, eram absolutamente saudáveis, tinha a profunda missão de povoar a terra e a bênção de Deus era constante. A Bíblia menciona os filhos por causa dos acontecimentos. O primogênito do casal era o Caim, e este matou o irmão, o Abel, já adultos, já na vida adulta deles. E a Bíblia menciona um terceiro filho pelo nome, depois é claro que vai dizer que geraram filhos e filhas, como diz a respeito daqueles patriarcas naquele tempo. Mas aqui nós temos a menção dos 3 filhos. O falecido Abel, o assassino Caim e a esperança de Sete. Acontece, meus queridos irmãos, que mesmo ali já estava dividida a sociedade.
o mundo nunca tratou bem os fiéis. O Abel ofereceu um sacrifício a Deus e Deus recebeu a sua oferta. Certamente era uma oferta que agradou ao Senhor, além do oferecedor, o que ofereceu, no caso o Abel, também agradava ao Senhor. E Deus usou, desde o princípio da história, meios de orientar os homens, de mostrar aos homens os sinais da sua presença através de serviço, através do temor, através do louvor. E o Senhor fez com que aqueles homens no passado experimentassem a comunhão com Deus, mesmo a sociedade tendo seus aleijões, a sociedade tendo suas graves situações de pecado, de maldade. Então, quando aconteceu isso aqui com Estevão, há cerca de 2000 anos, o mundo todo já sabia. Quem quer ser fiel a Deus, o mundo trata na ponta da bota, no bico do sapato. O mundo chuta, o mundo empurra, o mundo rejeita, o mundo condena, o mundo acusa. É da natureza mundana do mundo se posicionar contra os servos de Deus. Este texto é claríssimo. Diz que Estevão, cheio de fé e de poder, ele realizava milagres, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, grandes milagres. Aquela atuação que não dá para enganar, para esconder. Só Deus faz isto, através da pessoa, através do instrumento humano, através dos homens. Só Deus faz isso. O versículo 9 diz que levantaram-se alguns. Aqui está falando de pessoas religiosas. Eles eram da sinagoga dos libertinos. Libertinos. Algumas versões falam simplesmente dos libertos. Os libertos, eles eram cirenaicos, vinha lá da atual Líbia. Cirenaicos. Eram chamados, eles se identificavam como libertinos, porque diferiam da comunidade de Jerusalém no tocante às regras. Eles se sentiam autorizados a fazer coisas que os fariseus não faziam, a comer coisas que os fariseus não comiam, a se portar com o comportamento que os fariseus escondiam. Podia até ter, mas não publicavam, porque não se sentiam libertos para fazer isto. E o mundo, na sua posição contrária aos servos de Deus, esses supostos irmãos modernos, esses libertos, eles vinham da Cirenaica, atual Líbia, e dos alexandrinos, no Egito, e dos sirineus. Eles vinham
daqueles lugares distantes. Vinham da Cilícia, na Ásia, e disputavam com Estevão. Portanto, esses participantes da sinagoga moderna, que se identificavam como libertos, que não sentia a obrigação de jejuar 2 vezes na semana, de fazer isto, fazer aquilo, eles apresentavam-se como servos de Deus e faziam a sua parte sem observar os ritos dos anciãos. No versículo 10, diz que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo, ao Espírito com que o Estevão falava. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, tinha respostas para as interrogações dos não religiosos, ou dos que só eram religiosos, mas não tinham as Escrituras como regra de fé, como prática comum. E eles não tinham como admitir ou aceitar a normalidade da vida de Estevão, da vida da igreja. Então, subornaram os homens. Subornaram. Encontraram alguém disposto a fazer um trabalho de falsificação. Se fazer de crentes, se fazer de discípulos. Eles agiram assim, resistindo a Deus, resistindo ao Espírito de Deus. Subornaram homens para dar um testemunho audível contra Estevão. E eles disseram: nós ouvimos ele proferindo palavras contra Moisés e contra a lei de Deus. Moisés, ouvindo isto, os seguidores de Moisés, ouvindo isto, se encheram de fúria. Ele blasfema contra Moisés. Ele é contra a lei de Moisés. Ele é contra esta sinagoga. Ele é contra o templo. Fizeram uma maldade contra Estevão. Aqui no versículo 11 fica claro. Então, subornaram os homens. Subornarão. Para dar esse testemunho inverídico, falso, mentiroso. Nós ouvimos ele proferir palavras contra o Senhor, contra Moisés, contra este lugar. O versículo 12 diz que excitaram o povo. Excitaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Não, sendo verdade tudo isso que estão falando contra ele, ele tem que se explicar diante da autoridade. Aí levaram o Estevão à presença daquele conselho, à presença daquelas autoridades. Excitaram o povo, provocaram e, investindo contra ele, arrebataram o seu conselho e apresentaram falsas testemunhas. Não tinha como condenar Estevão se não fosse com falsas testemunhas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele era verdadeiramente um homem de Deus.
Ele era um homem de Deus. Tinha testemunho, tinha história, tinha uma vida conduzida na presença de Deus através do Espírito Santo. Aí subornaram os homens e eles foram lá e disseram: nós ouvimos ele blasfemando contra Moisés e contra seu Arão. Contra Moisés, contra este lugar, contra Deus. Arão, um sacerdote honrado, escolhido pelo próprio Deus, ele é contra Moisés, ele é contra Arão, contra Deus. Excitaram o povo, provocaram um tumulto. E os anciãos, o versículo 12 diz, os anciãos e os escribas, investindo contra ele, arrebataram e levaram ao conselho. Eles tinham um lugar, eles tinham onde levar ele para acusar, fazer acusação formal. Apresentaram falsas testemunhas, seguraram lá, asseguraram. Este homem não... Piorou a acusação do versículo 13. Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. No versículo 11 ele diz, ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Agora ele já piora a acusação e diz, este homem não cessa, ou seja, está todo o tempo falando isso contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. O último versículo, meus irmãos, diz, então os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Eu, ensinando, eu me reinvento e muitas vezes, eu penso, se não for a maneira que eu interpreto, aí o prejuízo não há prejuízo. Não há prejuízo em relação ao que eu exponho. Eu não exponho nada que prejudique. E a exposição que eu faço das pregações, dos pregadores, dos mestres que fazem a obra de Deus, é o seguinte, se não tiver o fundamento correto, é facílimo de identificar o que é legítimo nas Escrituras. O fundamento é os profetas e os apóstolos. O fundamento de toda a obra de Deus nas Escrituras olha para trás, vê Deus tratando com os homens desde o princípio, até a plenitude dos tempos dos anciãos, os tempos do passado, quando Deus institui e constitui um sacerdócio através de Arão, com o Moisés sendo o profeta de Deus. E eles recebiam esta palavra. Mas recebiam também recursos para acusar o homem diante de Deus. E a acusação era terrível.
Ele diz que Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes, mudar a lei que Moisés nos deu. Aí todos que estavam assentados, no lugar de ver um homem apavorado, suando frio, amarelando, viram a tranquilidade. O coração de Estevão estava tranquilo. E todos que estavam ali no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu semblante tranquilo como o rosto de um anjo. Este era um verdadeiro homem de Deus. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe os seus ministros e que cada um possa representar e se apresentar diante do Senhor e da sociedade como um servo fiel. Nós vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pelo teu trabalho. Obrigado pela tua mão santa e estendida sobre nós. Continua, Senhor, falando conosco, operando maravilhas na vida da igreja, guardando os teus servos, dando, ó Senhor, aquilo que é necessário para fazer a tua obra no interior e na cidade. Ajuda, Senhor, o teu povo. Guarda cada vida, sustenta os teus servos com o teu poder, sustenta cada vida, Senhor. Abençoa e guarda cada servo teu. Este memorial da oração sustenta, meu Senhor, da vida, dá, meu Senhor, esperança, dá segurança, dá a tua proteção e plena paz. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.